Boa noite, camaradas. Hoje nós vamos discutir este livro aqui: Socialismo e Democratização, Escritos Políticos, de Georg Lukács. Trata-se de Lukács e os dilemas da transição ao socialismo. Vítimas da fome, de famélicos da terra, da ideia chama já consome, atrás da fruta que a soterra. Cortai o mal vem pelo fundo, de pé, não mais senhores, se nada somos em tal mundo, sejamos tudo, ó produtores, senhores, patrões, chefes supremos, nada esperamos de nenhum. Sejamos nós que conquistemos a terra mãe livre e comum, para não ter protestos vãos, para sair desse antro estreito, façamos nós com nossas mãos tudo que a nós nos diz respeito. O crime do rico alheio cobre, o Estado esmaga o oprimido, não há direitos para o pobre, ao rico tudo é permitido. A opressão não mais sujeitos, somos iguais, todos os seres, não mais deveres sem direitos, não mais direitos sem deveres. Abomináveis da grandeza, os reis da mini da fornalha, edificaram a riqueza sobre o suor de quem trabalha. Todo o produto de quem sua a nossa rica o recolheu. Queremos que nos restituam o povo. No capítulo de hoje da Biblioteca Marxista, nós vamos discutir Socialismo e Democratização, Escritos Políticos de Georg Lukács. Essa coletânea, publicada no Brasil e organizada por José Paulo Neto e Carlos Nelson Coutinho. Dentro do espírito da reflexão de Georg Lukács, de acordo com Coutinho, a política é um fio vermelho que atravessa toda a obra lucatiana. Muito embora Lukács, diferentemente de Gramsci ou mesmo de Lenin, não fosse um teórico da política, a reflexão tática e estratégica sobre a política do socialismo é um tema que atravessa toda a produção lucatiana, desde as elaborações mais abstratas e filosóficas que se encontram na ontologia, até os escritos de crítica literária da década de 30. Todos eles tinham clara uma orientação política de construção de uma disputa ideológica, tanto pelos rumos do socialismo, como pela disputa mais geral dentro da sociabilidade capitalista. É importante nós começarmos assinalando aquilo que José Paulo Neto vai chamar na introdução da obra de um marxismo ortodoxo de Georg Lukács. É conhecida a afirmação lucatiana que se encontra em História e Consciência de Classe de que no marxismo a ortodoxia se refere ao método. Essa posição vai ser desenvolvida por Lukács no sentido da sua constituição ontológica do pensamento marxiano a partir da década de 30 e vai culminar naquilo que nós podemos chamar de uma ortodoxia marxista filosoficamente fundada. Lukács vai se preocupar profundamente com a concepção do marxismo como uma ontologia do ser social. Esse vai ser um fio que vai atravessar toda a sua obra. Especificamente sobre a dimensão política do processo de transição ao socialismo, é o que nós iremos abordar hoje no vídeo, baseando-se inicialmente na discussão
de um único texto que consta dessa coletânea de artigos, selecionados por José Paulo Neto e Carlos Nelson Coutinho, que é o texto O Processo de Democratização. Para entendermos o processo de democratização, precisamos entender o contexto em que Lukács é chamado a escrever e a contestar politicamente os fatos ocorridos em 1968. Estamos aqui em O Processo de Democratização. Lukács vai iniciar a sua reflexão, que tem como objeto uma manifestação teórica contrária à intervenção soviética na Tchecoslováquia. Os fatos que ocorreram em 1968 na Tchecoslováquia lançaram uma luz sobre a necessidade de uma reforma, ou mesmo de uma revolução política, nos termos, por exemplo, de Trotsky, dentro dos chamados países do socialismo real, que aqui nós trataremos como sociedades em transição ao socialismo. É claro que essa é uma discussão muito complexa, que a gente não vai poder entrar aqui, mas em alguns momentos do vídeo ele ficará demonstrado qual a minha posição sobre esse debate a partir do diálogo com a posição de Lukács. O que importa salientar é que Lukács foi contrário a esta intervenção. Lukács, que já havia participado da tentativa de reforma na própria Hungria em 1956, os fatos que decorreram após a ascensão de Imre Nagy ao poder e que acabaram também sofrendo a intervenção soviética, e na qual o próprio Lukács foi exilado na Romênia durante certo período e excluído do Partido Comunista por quase 10 anos, só tendo regressado ao partido quase antes de escrever esse artigo, em 1967, demonstram que a necessidade objetiva de uma democracia socialista nos países em transição socialista se fazia urgente. E é justamente sobre esse ponto que Lukács vai focar a sua reflexão. Lukács parte da mesma posição que ele havia colocado nos momentos da constituição das chamadas democracias populares. As democracias populares que se estabeleceram no pós-Segunda Guerra demonstraram-se como historicamente regimes políticos que levaram à transição a um regime que nós podemos chamar de transição ao socialismo. Ou seja, foi uma forma transitória antes de iniciar-se um processo de socialização dos meios de produção, mesmo que sob a forma burocrática e todos os limites que isso implica. O que ocorre é que desde ali, Lukács apresentava que a democracia popular é um socialismo que nasce da democracia. E aqui ele se refere à democracia no sentido estritamente burguês. Na reflexão que Lukács vai colocar sobre esses termos, ele inicia por uma reflexão de caráter metodológico, de cunho ontológico, muito vinculado à atividade intelectual que Lukács desenvolvia então na década de 60. Lukács havia terminado de escrever a sua estética e estava no processo já amplo de constituição da sua ontologia do ser social. E ali, Lukács vai dizer que a primeira questão a se colocar para uma observação dos problemas e dos dilemas da transição ao socialismo dentro das sociedades que se formaram sob o modelo soviético é o de encarar o ser precisamente assim de sua constituição ontológica. Para Lukács, um princípio do marxismo é que o marxismo ele não pode se ater a uma concepção normativa de cunho idealista sobre a realidade. A realidade deve ser observada do ponto de vista histórico efetivo. A isso nós podemos chamar de um princípio que orienta as manifestações ideológicas e políticas da própria filosofia lucatiana, que é o princípio de um realismo revolucionário. Esse realismo revolucionário que vai se constituir a partir da década de 30, ele tem por característica essencial a capacidade de observar os nexos imanentes da própria realidade no seu processo histórico de constituição ontológica. Se trata, portanto, de renegar qualquer forma de utopismo abstrato que coloca um ideal normativo ahistórico e que se coloca, do ponto de vista histórico, contrário à observação específica do processo de desenvolvimento social. Lukács vai colocar
que é preciso analisar a sociedade de transição ao socialismo dentro do contexto específico em que se desenvolveu a mesma e, portanto, é preciso se perguntar quais são os caminhos efetivos de uma transformação de sua forma que, ao mesmo tempo, preserve a transição ao socialismo e que se auto-reforme. Então, do ponto de vista lucatiano, os objetivos políticos a serem alcançados não podem ser o de retorno ao capitalismo através da introdução de mecanismos da democracia burguesa e também não podem ser os mecanismos burocráticos e stalinistas. Lukács vai ser um feroz opositor do stalinismo. Esta oposição passou por diversas fases, desde as fases veladas até as fases de confronto aberto, a partir do momento em que essas sociedades sofreram determinados problemas, determinados processos de desestalinização, a partir de 1953, mesmo que nos termos limitados, realizados por uma autorreforma da própria burocracia. Mas Lukács vai jogar dentro deste contexto com clareza de que é necessário transformações e modificações. E onde Lukács vai buscar alternativa a isto? É aqui que Lukács vai apresentar reflexões sobre os problemas estratégicos da transição ao socialismo e que vão conformar a necessidade do que ele vai chamar a constituição de um processo de democratização e que a democracia da vida cotidiana se torne o princípio reitor da transição ao socialismo, conformando uma mudança de giro em relação às tendências stalinistas burocráticas. O que significa, nesse ponto de nossa argumentação, que Lukács vai procurar fazer uma contextualização histórica da democracia. A democracia não poderia se ter tomada em termos abstratos, em termos no sentido de uma democracia de valor universal, para tomarmos aqui uma discussão posterior. O que Lukács procura é justamente situar os nexos ontologicamente fundantes das formas de democracia. Lukács vai explicar que a constituição da democracia burguesa, como baseada na liberdade e igualdade dos trocadores de mercadorias, constituiu sim um avanço na história da humanidade. Pela primeira vez, de acordo com Lukács, os vínculos sociais aparecem totalmente socializados, mesmo que essa socialização seja conduzida sob a forma alienada da troca de mercadorias. A importância política dessa Constituição é que a democracia burguesa acaba se constituindo no polo entre o que Marx chamou o citoyen e o burguês, a oposição entre o cidadão e o homem da vida burguesa cotidiana. Essa divisão que separa sim de o homem em cidadão e burguês vai ter uma série de consequências para o processo de desenvolvimento da democracia capitalista. Para Lukács, o fato de que o homem esteja alienado em cidadão e burguês acarreta que a democracia acaba sendo esterilizada pelo controle daquilo que Hegel chamava o prosaísmo da vida capitalista. Esse fato de que, de um lado, o indivíduo concreto se encontra submetido às leis fetichistas da acumulação capitalista e ao processo de mercantilização da vida e dos nexos entre os seres humanos, e de outro seja apresentado como um indivíduo portador de uma liberdade e voltada para o bem público, configuram uma contradição explicitada por Marx, de acordo com Lukács, na questão da contradição entre o homem como ser genérico e o homem como ser privado, o ser burguês. Essa contradição, dentro do desenvolvimento das contradições da sociedade capitalista na fase imperialista, que é aquela da qual Lukács está falando, acabam por levar a que a própria liberdade,
apesar de apologeticamente conclamada como valor supremo das sociedades capitalistas, seja uma mera ficção. Neste sentido, a introdução de mecanismos de democracia burguesa dentro da sociedade de transição ao socialismo apenas serviriam para iniciar processos de restauração capitalista sem resolver nenhuma das contradições nas quais aquelas sociedades estavam imersas. Desse ponto de vista, fica claro para Lukács que é necessário contrapor a alternativa democracia socialista ou stalinismo. A consideração estratégica fundamental de Lukács é que os processos de transição ao socialismo iniciados com a Revolução de Outubro de 1917 na Rússia, no seu evolver histórico, viram-se na iminência de colocar resposta a uma questão ontologicamente central dos processos de transição, a saber, a transição socialista em sociedades que estavam materialmente atrasadas em relação aos polos dinâmicos da sociabilidade burguesa, significou que, além de haver o processo da necessária socialização dos meios de produção e do estabelecimento do controle dos próprios produtores sobre todo o processo da vida social, era necessário também superar a base estreita do reino da necessidade, ou seja, os países que iniciaram sua transição historicamente no século XX eram países que estavam em condições econômicas muito atrasadas em relação aos países capitalistas centrais, e se impunha a eles duas tarefas. E da resolução articulada dessas duas tarefas é que poderia ser desenvolvido o caminho do socialismo rumo ao reino da liberdade, ou seja, ao comunismo. Para Lukács, essas transições falharam em articular o necessário desenvolvimento das forças produtivas com um crescente processo de socialização e democratização da vida cotidiana, na qual os trabalhadores fossem os verdadeiros controladores do processo de produção e todo o complexo societário. O que significa, em termos práticos, que a forma específica em que se deu a transição ao socialismo foi levada a um impasse de estagnação entre, de um lado, a necessidade de desenvolver aceleradamente as forças produtivas e, de outro, a capacidade de seguir a desenvolver o processo que se inicia com a constituição da democracia da vida cotidiana de tipo soviético. Lukács vai chamar a atenção que o desenvolvimento histórico de formas de auto-organização dos trabalhadores e que posteriormente conduzem a situações de dualidade de poder e a constituição de uma politização de todo o complexo societário e, portanto, da própria vida cotidiana, é o passo elementar para a constituição da classe trabalhadora como sujeito social da transformação revolucionária rumo ao reino da liberdade. É central para Lukács e é estratégico para ele que as transições ao socialismo coloquem no centro do seu processo de democratização a necessidade de retomar as práticas de tipo conselhista que se constituíram durante a Revolução de Outubro. No entanto, Lukács não vê o processo como algo simples ou como algo fácil de ser colocado. Para Lukács, o longo período stalinista, que foi resultado de uma luta na qual o taticismo, ou seja, a submissão dos interesses estratégicos da transição socialista a interesses imediatos e momentâneos, ele significou um processo de estancamento do desenvolvimento das tendências da democracia socialista. Esse processo objetivo e de largo desenvolvimento contraditório nessas sociedades não pode, no entanto, ser explicado a partir de categorias como culto à personalidade. De acordo com Lukács, essa contradição mais fundamental que ele havia asseverado, de que existia ali a necessidade de um desenvolvimento das forças produtivas que estivesse articulado à constituição de formas de democracia da vida cotidiana,
a saber, de controle dos trabalhadores sobre a própria gestão crescente do Estado e da sociedade, significou que marcas de um processo de burocratização levaram com que se criasse uma camada de burocratas no seio do Estado que atribuiu-se a si mesmo o papel de planejar e de estabelecer as metas e princípios reitores da transição, sem que estes setores fossem capazes de efetivamente levar o processo adiante, sem a presença de grandes distorções, brutalidades e falhas. Para Lukács, o grande problema que se está a constituir, e aqui eu vou citar textualmente, o processo de democratização, é que, como se formam socialmente as pessoas capazes de resolver em sua praxe espontânea os problemas socialmente colocados por esta passagem. Nas revoluções anteriores, o nascimento das relações econômicas de tipo radicalmente novo era um fato objetivo. A mudança radical na relação de cada trabalhador com seu processo de trabalho torna-se imediatamente evidente quando se compara a divisão do trabalho no período da manufatura com aquela do artesanato das corporações durante o feudalismo. Isso significa que a nova posição dos trabalhadores, qualquer que tenha sido sua atitude subjetiva, favorável ou desfavorável à nova condição, era necessariamente produzida pela própria divisão social do trabalho. Essa situação, no entanto, nos termos da transição ao socialismo, não se reveste de espontaneidade. A transição ao socialismo significa, pela primeira vez na história da humanidade, que a ação consciente dos homens se torna ontologicamente central para a constituição da praxe social. Isso já havia sido explicitado por Engels na Dialética da Natureza e no Anti-Turing. À medida em que Engels fala que, ao chegar ao socialismo, pela primeira vez, o processo histórico não se daria pelas costas dos homens, e o que levou a formas mistificadas de analisar esse processo, como, por exemplo, a astúcia da razão hegeliana. O que Lukács está colocando é que é central no processo de transição ao socialismo que as próprias massas sejam capazes de estabelecer os princípios reitores da transição, ou seja, que sejam capazes de definir as metas e os meios através dos quais essas metas serão atingidas de forma conscientemente crescente. Esse processo não é simples e isento de contradições. Ao contrário, ele é eivado de contradições entre as formas sociais que emanam naturalmente de uma sociedade ainda profundamente marcada, seja pelo atraso, seja pela própria forma mercantil capitalista, que ainda continua dentro do processo de transição. Isso é marcado por Lukács chamando atenção para as colocações de Marx na crítica ao programa de Gotha, em que ele salienta em que, dentro do socialismo, no início de sua transição, as relações sociais capitalistas e o próprio direito burguês permanecem, porque nenhuma sociedade pode ser superior ao nível de desenvolvimento de suas formas sociais e produtivas. Desse ponto de vista, a colocação da democracia da vida cotidiana, da democracia dos soviets, é a forma com a qual Lukács enxerga uma saída para a reforma do socialismo real, aqui sociedades de transição ao socialismo, e de outro lado, que impeça a restauração capitalista prometida como solução, seja para os países e para a propaganda imperialista, seja através de setores reformistas da própria burocracia. Cumpre aqui apontar alguns limites do tipo de análise histórica que Lukács faz das formas como o evolver histórico da sociedade de transição se estabeleceu. Ao colocar em tela os problemas derivados do confronto entre, na década de 30, as posições vinculadas à oposição de esquerda e ao bloco então composto por Stalin e Bukharin, Lukács tem uma visão extremamente superficial sobre o programa da oposição de esquerda. De certa forma, Lukács praticamente ignora que
que o programa da oposição de esquerda, a saber, aquele que estava corporificado em Trotsky, e aqueles que se somaram à oposição trotskista, todos eles em geral velhos bolcheviques, e depois somaram-se ainda a eles a chamada oposição unificada, onde Zinoviev e Kamenev vieram a compor a oposição, todos eles salientavam a necessidade de retorno justamente a essa democracia da vida cotidiana, a essa democracia política. No entanto, Lukács, talvez refletindo o próprio campanha de calúnia que o stalinismo promoveu em torno das posições da oposição de esquerda, não compreendeu que era justamente esse o programa. Para Lukács, as posições do bloco trotskista, zinovievista, kamenevista teriam ficado restritas à necessidade da discussão sobre a acumulação primitiva socialista. Esse programa da acumulação primitiva socialista, que não vamos tratar aqui, no entanto, se apresentou falsificado pelo stalinismo, como se fosse um processo de expoliação do campesinato. Expoliação esta do campesinato que foi levada historicamente a cabo pelo stalinismo com a coletivização forçada. Não é esse, no entanto, o assunto central do vídeo. O que eu quero chamar a atenção aqui é que a posição de Lukács, apesar desses limites de análise histórico que são evidentes, e que fica evidente também em outros escritos de Lukács, né, como aqueles que estão, por exemplo, na coletânea Conversando com Lukács, editado no Brasil pelo Instituto Lukács, fica claro que Lukács nunca teve uma compreensão real do que significou a oposição de esquerda. Mas a sua apreensão do stalinismo e de um possível caminho de superação da burocratização dessas sociedades me parece extremamente fértil e significativo. Eu não sou daqueles, como alguns lucatianos, que consideram que escritos como Processo de Democratização ou Testamento Político, que também consta nesse livro e que eu não vou discutir aqui hoje, são limitados por uma posição de adesão ao socialismo num só país ou a uma ilusão sobre o que seria uma sociedade de transição. Ao contrário, um filósofo marxista tão rigoroso como Lukács, apesar de como nenhum pensador ser isento de contradições, tinha muito claro os limites daquela sociedade e propôs um caminho de superação daquele estado de coisas. Se este caminho não se efetivou historicamente, ou não chegou a influir no processo objetivo, isso se deve devido a outras questões e circunstâncias históricas que aqui não cabe analisar. O que importa reiterar é que Lukács, ainda hoje, nos traz uma interessante reflexão sobre os dilemas daquela sociedade e coloca, sim, um caminho seguro através do qual as transições ao socialismo no século XXI devem colocar no centro da sua praxis a questão ontologicamente central de estabelecer uma democracia da vida cotidiana. Só a democracia da vida cotidiana é capaz de superar a alienação, a fetichização que são próprios da sociedade capitalista e, ao mesmo tempo, ao devolver aos produtores livremente associados, crescentemente, criando as mediações materiais e institucionais necessárias a esse processo, de colocar na ordem do dia a superação do reino da necessidade, tendo este mesmo como base, rumo ao reino da liberdade, ou seja, aquela sociedade emancipada da qual falou Marx. Por isto, o processo de democratização e o Socialismo e Democratização é um livro fundamental do pensamento marxista. Curtam, compartilhem e comentem. Saudações revolucionárias. Testemunhas de Karl Marx.